Olá, bem-vindos ao canal Chester News. Eu vou comentar sobre a guerra comercial, né, e a OMC. O Chester News de hoje vai falar sobre o Pascal Lamy, que foi ex-diretor da OMC. Ele sugeriu que o Brasil não deveria se alinhar aos Estados Unidos, né, nessa guerra comercial, principalmente contra a China. Ele falou que ele é a favor do multilateralismo, né, da Organização Mundial do Comércio, e lamentou que os Estados Unidos meio que está boicotando a, a OMC, impedindo de novos juízes que resolvem as controvérsias comerciais entre os países assumirem as cadeiras lá. Só que assim, esse sistema multilateral foi que ajudou as cadeias globais, as empresas se globalizarem, né, e aumentaram o bem-estar. Só que assim, é, os Estados Unidos, né, depois da crise de 2008 da Europa, houve uma guerra comercial Europa, Japão, China, então ficaram todos mais nacionalistas. Ele fala que eu vou deixar na descrição o link dessa entrevista com o ex-diretor da OMC. Ele fala que o Brasil não devia de seguir os Estados Unidos nisso contra a China, né? É um momento, ele acha, na opinião dele, desde que começou o GATT, a OMC, que é um tratado de livre comércio que ajudou a aumentar o comércio global. Só que assim, a China, ela entrou na OMC, só que os Estados Unidos acusam a China de não respeitar as regras comerciais, fazer dumping social, né, com trabalho escravo, com valores muito baixos, inundando o mundo inteiro. Só no, Vários países dos Estados Unidos, Europa, América Latina foram desindustrializados, né? O Brasil, na década de 80, 30% do nosso PIB, né, que forma as riquezas da economia, era o setor industrial, agora está menos de 10%. Inclusive, outra reportagem falou que o Brasil passou a maior desindustrialização da história da economia. Bom, eu acho que perguntaram para ele se foi um erro a China entrar na OMC. Ele disse que, né, sei lá, a China é muito competitiva. O que eu acho estranho é assim, os Estados Unidos sempre pregou o livre comércio, né? Só que aí a China entrou de forma que eu acho assim, Estados Unidos e Europa não estão conseguindo competir com a China e a Índia. Lá os caras, meu, eles trabalham 20 horas por dia, comem rato na rua. Então, eu acho assim, Estados Unidos pregou o livre comércio enquanto era benéfico para eles. Aí na hora que entrou a China, né, não estão conseguindo mais competir. Eu acho que esse movimento que o Trump está fazendo de né, mais nacionalismo, uma política mais fechada na área do, da área comercial, eu não sei. Ele acha assim, o Brasil não tem nada a ganhar seguindo os Estados Unidos. Só que alinhar os Estados Unidos não é, porque eu fiz alguns vídeos aqui no canal falando de ser alinhado aos americanos, entrar na OTAN. Tem gente que pensa assim, se aliar aos Estados Unidos quer dizer ser subserviente. Não é isso. Aliar aos Estados Unidos, por exemplo, o Canadá é um aliado dos Estados Unidos, mas eles foram contra a invasão do Iraque, por exemplo. Você pode ser aliado de um. É igual você ter um amigo. Tem gente que acha que ser aliado é igual entrar pra uma gangue, assim. Não, vamos bater naquele cara. Não, vamos todo mundo, né? Como se fosse uma gangue de adolescente. Ser aliado não quer dizer que você vai fazer. Que o Brasil, nossa, o Brasil vai entrar em todas as guerras que os Estados Unidos entram. Isso não é ser aliado. Você não precisa ser tudo que o cara, né? Dá pra você. A Europa discorda de um monte de coisa que os Estados Unidos faz. Inclusive no comércio tem várias ações, né, da Europa contra os Estados Unidos na área comercial. Você ser aliado não quer dizer concordar com tudo, nem ser entreguista e nem, sabe, igual a esquerda critica. Não, ser aliado dos Estados Unidos daí ser subserviente. Não, é aceitar a realidade. Os Estados Unidos é a maior economia, o maior poder militar do mundo. Eles são uma espécie de governo mundial informal. Aceitar que os Estados Unidos está no poder mundial não quer dizer submissão. Você aceitar a realidade. Eles dominam o mundo, a gente. Qual que é melhor? Você ficar contra quem domina o mundo ou a favor? Entendeu? Eles beneficiam. Eu fiz um estudo, um artigo no meu blog Chester News,
Dos 50 países com maior renda per capita do mundo, os 50 são aliados dos Estados Unidos. Arábia Saudita, Israel, Japão, Europa, Coreia do Sul, todos os países que os economistas falam, nossa, eles. Só que eles não veem a parte política. São todos aliados. O Chile, que foi o país da América Latina que mais melhorou, fez reformas internas e é um dos aliados mais fortes dos Estados Unidos na região. A Colômbia também. Então, assim, ser aliado dos Estados Unidos não quer dizer entregar riqueza. Não. Os Estados Unidos, ele talvez não. Ia esquecer essas coisas de história. Ah, tem muito professor de história que fala: nossa, Brasil, a Europa. A Europa sugou o Brasil na época colonial, depois foi os Estados Unidos nos roubando, não sei o que. Sabe esse papel de vida? Tem que esquecer. Estados Unidos também foi colônia, hoje domina o mundo. A gente, Brasil, esquece Portugal. Portugal, a gente é amigo, tudo, tem laços de história, mas a gente, o Brasil ficou 1000 vezes maior que Portugal, sabe? Tem que esquecer o passado. Então, eu acho que é isso. A nova ordem, né, mundial do comércio está muito embaçada, assim. Mas quando a gente fala em ser aliado dos Estados Unidos, quer dizer não entregar as riquezas para os Estados Unidos. Não é isso. É você ser um aliado confiável. Você pode discordar, né? Não precisa concordar com tudo, mas eu acho assim, a maioria dos países ricos do mundo tem uma aliança estratégica com os Estados Unidos, ou base militar americana, ou base da OTAN, ou é observador da OTAN, tipo a Austrália também, Coreia do Sul, Japão, Europa, são Estados Unidos, e o Brasil, para agora ser a oitava economia do mundo, talvez os Estados Unidos ignoravam o Brasil no passado, mas para agora o Brasil ser aliado dos Estados Unidos é interessante para eles também, porque não é interessante o Brasil se aliar à China e à Rússia do ponto de vista americano. Então, ter base da OTAN no Brasil deixaria o país mais seguro e eu acho que o Brasil, assim, teria espaço para virar, sei lá, a segunda maior economia do mundo, se, né, clareasse essa área. Os Estados Unidos ia parar de emperrar o Brasil, a gente podia até ter armamento nuclear da OTAN. Então, eu acho assim, que quem não consegue enxergar que a política ela influencia muito a economia, talvez não, nem entenda o que eu estou falando. Mas assim, estudando as histórias, eu gosto muito de história, já estudei muito, a trajetória dos países tem muito a ver com o tipo de aliança que o país faz, entendeu? Então, eu acho que a gente devia de não ser um aliado automático, igual o Lamy fala. Eu vou deixar na descrição do vídeo a reportagem. Mas assim, não é concordar com tudo, mas tipo aceitar a realidade. Fala, não, o Brasil não ignora. Meu, o mundo inteiro é governado pelos Estados Unidos. Não é uma humilhação você aceitar que os Estados Unidos governam o mundo inteiro. A Europa é assim. É, sabe, essa infantilidade do Brasil de achar que está independente só está trazendo pobreza para o país e está travando o desenvolvimento. Então eu acho que o Lamy lá do MC não entendeu a proposta direito do Bolsonaro. Ele acha que é se aliar de forma tudo que os Estados Unidos fizer aceitar, isso não é. É, na verdade, é uma aliança assim de não estou falando igual para igual, que o Brasil é a oitava maior economia do mundo, os Estados Unidos é a primeira, mas ser um aliado forte, ter poder para discordar e não é seguir tudo não. Então é isso. Quem gostou, dá um like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscreva no canal. Eu falo de política internacional, economia, política nacional e assuntos do meu interesse. Falou, um abraço a todos.